aqui, eu e o mestre Brauno, meu nome é Natália, vou estar lecionando a matéria de missiologia. No primeiro vídeo, a gente teve mais ou menos um tópico do que seria missiologia, missões locais, autoctones e etc. Aqui a gente vai falar sobre um dos aspectos da missiologia, que seria a perseguição missionária. A perseguição missionária, após Atos, vai se iniciar por aqui. Tibério, Cláudio e Calígula, tendo o ápice em Nero. Nero ele vai ser responsável pela morte de Pedro e de Paulo, um decapitado e o outro crucificado. O que acontece até chegar aqui? Paulo, ele tem o encontro dele com Deus, ele ouve a voz de Deus, o pessoal local da igreja dispensa ele para a obra missionária e ele viaja. Ele começa fazendo sua obra, tem igreja que ele demora um pouco mais, tem igreja que ele demora um pouco menos, ele funda a igreja e vai, continuando e dando início em outros locais na obra missionária dele, o que foi incumbido a ele. O que acontece aqui? No mesmo lado onde está acontecendo a viagem missionária, a parte bíblica, também está acontecendo a história romana, a ascensão do Império Romano. Quando o Império Romano vai ascendendo também os imperadores. Os imperadores, assim como na cultura egípcia, eles eram adorados como o próprio Deus. Aqui o que acontece? Aqui é uma das primeiras ondas de genocídio em massa. Eles estão preocupados porque eles estão perdendo o apoio político, religioso, eles estão perdendo o lugar até mesmo dentro de Jerusalém, que é um local onde eles tinham total domínio. O povo começa a se rebelar, começa a ver o mover de Deus e eles não gostam. Então, do momento que Paulo entende o chamado dele e começa a fazer as missões dele e começa a ir para os lugares, Jerusalém sofre por conta de Deus, por Deus estar fazendo o seu mover. E isso vai perpetuando nos imperadores até chegar em Nero. Como eu disse, Nero é responsável pela morte não só de Pedro e de Paulo, como de inúmeros missionários. Religião, não é isso? Religião local. Geralmente, esses imperadores, principalmente da primeira onda, né, eles são adoradores do Sol invicto. E eles atuam como pontífice máximo também, que é um título que Otaviano Augusto vai reclamar para si, e todos os outros Césares e Augustos, muitas das vezes, eles vão também estar atuando como pontífice máximo, ou seja, como num lugar de um sacerdote máximo. Adoração aos imperadores. Eles começam a exigir que os soldados, o povo, pudessem adorar eles como verdadeiro Deus. Tanto é que veio então a expressão da praxis romana, a paz romana, que ele era um Deus e ele trazia paz, as pessoas adoravam mesmo. Isso começou, né, a eles terem essa dificuldade juntamente com os cristãos, porque os cristãos não adoravam a César, nem aos augustos, e eles começaram a perder essa parte do povo, e isso aí começou a fazer com que eles, né, perseguissem a igreja. A gente vê perseguição lá, né, no livro de Atos já tem perseguição, né, principalmente com Cláudio, e depois com Nero, como a professora mesmo falou, Nero, ele começa ali a perseguir, e depois ele coloca fogo em Roma, segundo Cícero, ele toca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos, e aí começa uma verdadeira perseguição, não é isso? Então, aquele contexto atrelado a esse aqui, né, junto, né, com toda a religião. Então aqui tinha um conflito entre religião do império e a religião agora nova do Jesus Cristo, que os romanos chamam de Crestos, tá? Que os judeus chamam de Yeshua HaMashiach, tá? Então havia essa dificuldade, igreja. Então, aqui, como a gente viu, que aqui vai uma coisa combinando para outra, a gente percebe que aqui a igreja está em ascensão. A gente tem essa primeira identidade visual em Atos. A igreja está crescendo. Quando eles passam
o genocídio, eles passam daqui dos imperadores e começam a ter a dificuldade ganhando adeptos à religião, eles voltam a ser perseguidos. Eles são perseguidos, ganham adeptos, voltam a ser perseguidos. E a igreja começa a se expandir, porque lá em Roma, eles começam a se... esqueci o nome. Eles começam a se juntar para adorar, ouvir relatos, e um vai relatando para o outro. Eles se encontram, ele tem esses encontros furtivos nas catacumbas, certo, mestre? Sim. Dentro das catacumbas vai acontecendo essa expansão, porque eles não poderiam vir a público, eles estavam sendo perseguidos. Isso dura muito tempo. Então, ter a igreja que a gente conhece hoje não foi fácil. Muitas vezes a gente fala de missão, a gente ignora o missionário. A gente pensa que missão é evangelizar. Mas antes de você evangelizar, tiveram essas pessoas aqui. Essas pessoas que morreram, pessoas que muitas vezes não são lembradas. A gente muito mal, a gente olha para o livro de Atos, para as cartas paulinas, a gente vê uma igreja meio rebelde, a gente vê Paulo tentando consertar a igreja, mas a gente ignora o fato histórico. A gente não tem essa curiosidade de saber o que foi daqui para chegar aqui, que chegou aqui hoje. Então, se você estiver interessado em descobrir um pouco mais disso, a gente tem matérias como Religião da Igreja, História de Israel, Antigo e Novo Testamento. São matérias que uma vai complementando a outra. Né? Verdade. O livro que eu queria sugerir a você para nós terminarmos é Nas Catacumbas de Roma, e um livro do Justo Augusto Gonzalez, que ele fala que é a história da igreja, né? Tem períodos esse livro de história da igreja de 3 volumes. Eu aconselho ele, e um do Franco Ferreira também, História do Cristianismo, tá? Ela vai relatar esse pano de fundo histórico que nós chamamos de contexto invisível, que está ali, como a professora mesmo falou, os imperadores estão ali na primeira onda, reinando e perseguindo a igreja ali expandindo, muitas das vezes por causa do poder da religião local. Então, esses 3 livros vai te ajudar, e você continue conosco, tá bom? Que Deus possa te abençoar e você possa continuar assistindo nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E dá um joinha.